Na segunda parte da aula pública sobre mulheres na arte, Carla Cristina responde às perguntas do público da PUC de São Paulo. Esse caminho alternativo que as mulheres artistas buscam contemporaneamente, elas não correm o risco de repetir algo que já é arraigado em termos de história da mentalidade, que é o culto do herói, do indivíduo, em geral masculino. Existe algum risco do feminino nas artes plásticas em geral escorregar para esse lado num momento onde tudo é espetacularizado, tudo é consumível e tem esse apelo também? De maneira nenhuma a gente chama esse caminho de alternativo. Porque ao chamá-lo de alternativo, eu estou entendendo que tem um caminho principal. Tá? Que é a mesma coisa que eu falo, só para poder me explicar melhor, quando eu explico para a galera toda por que a gente tem que ser chamado de diverso. Né? Por que a gente tem que ser chamado de minoria sexual, ou minoria social e etc. Porque, então, eu entendo que existe uma coisa que não é diversa, que é uma única parte da espécie humana, que é o homem branco. Heterossexual, porque todo o resto é diversidade, não é? As mulheres negras, os homens negros, as mulheres, as pessoas com corpos diferentes, os indígenas, todo mundo é minoria. Você faz curso para minorias, você faz cursos para gerir minorias, e as minorias são essas dentro da empresa. Quer dizer, o planeta é diversidade, em relação sempre a quem? A um único exemplar da espécie humana, não é? E é por isso que a gente sempre começa essas coisas com o Frantz Fanon, que a gente acha que é de onde deve começar, né? Por que eu devo falar de negritude? Eu preciso discutir a branquitude, né? Isso em primeiro lugar. Então, cada vez que eu penso que é um caminho alternativo, eu sempre pressuponho que é uma estrada lateral, quando o que a gente quer é fazer mesmo outra estrada, né? Nunca alternativa, porque cada vez que eu falo moda alternativa, saúde alternativa, é porque eu sempre estou colocando como lateral. É assim que o conceito de alternativa é entendido. Então, o que eu tenho para dizer para você é que, de maneira nenhuma, as mulheres têm procurado um caminho alternativo. O que elas têm feito é uma revolução mesmo, né? Pensado em outras maneiras de fazer a arte, de produzir essa arte, e no mainstream de invadir mesmo, né? Via, por exemplo, curadorias. Você entra numa exposição que tem um outro paradigma na cabeça, que dentro do que tem dentro do próprio museu você consegue fazer outra coisa, colocando outras obras de uma maneira que, quando a pessoa entra, parece que entrou no museu errado, vamos dizer assim, né? No museu que ela nunca entrou. Porque tudo vai depender do paradigma que está guiando o pensamento daquela pessoa que está organizando. Então, eu não acho que seja essa a intenção de nenhum desses movimentos, tá? Não é pensar, vamos fazer uma coisa alternativa, né? Porque senão eu vou estar sempre entendendo como excepcional o que as mulheres fazem, que é outra coisa que a gente combate, né? Porque a exceção, gente, sempre confirma a regra. A cultura é feita por homens. Então, ninguém aqui é exceção, ninguém aqui está sozinha. E com isso, eu volto para o mito do herói, né? Que é exatamente o que essas mulheres não querem. E eu te digo, dando um exemplo, que é a questão toda da arte têxtil, né? Se tem uma coisa que é impressionantemente importante, é o que a arte têxtil tem a ver com o mito do anti-herói. Cada vez que você pensa que o tempo que o herói precisa, 12 trabalhos que eu tenho que subir montanha, né? Como é que o Hércules acaba? Fiando, Gabriel. Ele precisa recuperar o tempo que ele não se deu, né? Para cumprir os 12 trabalhos. Então, herói ou heroína, no caso das mulheres, sempre foi um horror. Por quê? Porque quando a gente, por exemplo, dentro do mainstream fala, não, eu quero uma heroína, Mulher Maravilha. O que aconteceu com a gente? Dupla jornada naturalizada. Mulher Maravilha virou o quê? A mãe Doriana, que faz 80 coisas ao mesmo tempo, sem perder o batom. Então, eu acho que uma questão fundamental é essa, né? Pensar um tempo que não é heróico, né? Mas que é o tempo da Corê. É a morte, vida, morte, e o que o tear, por exemplo, possibilita.
né, que jamais foi uma arte, um artesanato, sempre foi uma forma de expressão artística de todos os povos que a antropologia conhece, no caso das mulheres, né, e que também é um bom ofício para a gente ganhar dinheiro, né? Então, essa é uma questão muito importante, né, que eu acho que deve levar aos debates, porque cada vez que eu penso, estou no alternativo, né, sempre parece que é uma coisa assim, tipo plano B, né? E o nosso caso, eu falo nosso porque eu me coloco nisso, né, não é plano B não, né? É de invadir a praia mesmo, né, nesse caso. O que eu gostaria de saber ou de ouvir mais é a respeito das naturezas mortas, não é? Principalmente considerando que no histórico brasileiro da formação das mulheres dos cursos de artesanato, essa é uma prática bastante comum, até porque mantém as mulheres nos seus espaços domésticos, principalmente a cozinha ou pequenos espaços da casa. Então, eu gostaria de ouvir se você tem trabalhado as naturezas mortas e como tem pensado aí esse espaço doméstico que não é, por exemplo, a arte de apartamento e todo aquele levantamento que se faz mais da arte de feminista e feminina de guerrilha. Antes das costureiras, né, e antes de tudo, estive na cozinha há muito tempo, porque eu trabalhei, né, eu tenho um livro chamado Fome da Alma, As Escritoras e os Banquetes de Palavras, e passei muito tempo lendo livro de cozinha de mulher, conversando com mulher na cozinha, né? E se tem um lugar incrivelmente criativo, é a cozinha, né? Os espaços, como vai dizer mesmo a Virginia Woolf, justamente porque a gente não foi totalmente capturada, não é, pela educação formal, sobrou uma coisa bem selvagem na nossa imaginação, que faz com que, mesmo nos espaços de confinamento, a nossa criatividade possa acontecer, né? A natureza morta como opção, né? A natureza morta como expressão, e se a gente olhar a partir de um outro lugar que não é o do cânone, né, e começar a pensar, por que esse negócio chama natureza morta? Por que ela está morta? Por que esse coelho morto em cima dessa... O que está atrás? Por que ela pintou essa garrafa desse jeito? E, por exemplo, quando a gente vê as naturezas mortas da Frida Kahlo, que natureza morta é aquela? Quem mais pintou? Será que a minha avó pintou uma natureza morta que eu nunca prestei atenção direito? Né? Eu acho que pensar o que são essas expressões artísticas, porque as mulheres elas faziam as naturezas mortas e os tais retratos, né? Tem muito retrato pintado, né? E depois, né, agora mesmo no século XX, mais entrado agora, é pintar flor em porcelana, né? Talvez mais do que a flor na porcelana, é o que essas aulas têm proporcionado em termos de constituição de uma subjetividade diferente para essas mulheres, né? O que acontece nesses grupos, nos grupos de crochê, nos grupos de pintura, né? Então, eu não tenho estudado tanto quanto eu gostaria ainda as naturezas mortas, porque eu ainda estou com as costureiras, né? Que é o que tem me interessado agora, que é a arte têxtil, né? Mas eu acho que justamente quando a gente parte de um outro lugar para pensar o que as mulheres fazem, não desse lugar como a pintura da sala, né? Eu acho que a gente vai conseguir encontrar coisas incríveis. Ainda não se sabe. Eu vejo, por exemplo, isso, que se fala pouquíssimo sobre as naturezas mortas da Frida Kahlo, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu nunca vejo ninguém falando delas, porque parece que sabe, assim, uma pintura menor que ela fez, né? E se vê pouco, né? Então, eu acho que dentro do campo da arte feminina tem tanta coisa ainda que a gente deve estudar, né? Porque o caminho, que é esse caminho novo que a gente vai fazendo, caminhando, como diz o Antônio Machado, não é? Que vai levar a gente para saber quais são os novos temas para serem estudados. Eu queria perguntar como é que fica a questão da morte do autor, que o Bas levantou, e que o Foucault também fala um pouco no texto dele, o que é o autor. No caso específico das mulheres, nós temos assim um longo caminho para pensar. O primeiro delas é a autora e a autoria. E o que isso tem a ver com a autoridade feminina, que é uma coisa que a gente tem falado muito no Inanna, né? Porque justamente a autoria, né, a autoridade tem a ver com a produção de alguém, né? Nunca com autoritarismo, nunca com nada disso. A autora, ela sempre foi julgada por um duplo padrão de crítica. Jamais uma obra feminina foi pensada como uma obra de boa qualidade
E sempre que a autora aparece, ela aparece primeiro pelo caso amoroso que teve, pelo desgosto que teve. O biografismo é sempre nesse sentido, da vida pessoal e etc. Né? E esse duplo padrão, ele continua. Né? Na verdade, o problema do autor nas coisas nunca foi muito problema na obra de arte masculina. Ninguém fica pensando muito com quem o Leonardo da Vinci estava dormindo quando ele fez a Mona Lisa. Nunca importou a vida. A gente sabe pouquíssimo sobre. Nem sabe se o Shakespeare existiu, mano. Né? Não sabe o que aconteceu com a vida do Leonardo. Isso jamais importou. Quer dizer, a discussão sobre o autor ou sua morte, né? No caso masculino, faz sentido. No nosso, nem isso ainda. Né? Porque a maioria das obras femininas, de um determinado período, nem assinadas são. A gente assinou a maior parte dos romances do século XIX sob pseudônimo. Né? Tem sempre uma coisa dentro da autoria feminina. Na verdade, eu gostaria até de responder isso para você, já que você falou do Foucault também, com a Spivak, no Pode Subalterno Falar, não quando ela vai responder que não, mas no começo, quando ela está falando sobre a morte do sujeito, no Foucault, quando ela diz assim, mano, que sujeito universal é esse que está morrendo? A mulherada nem sujeito ainda foi, não deu ainda nem para morrer, né? Então, pensar que tem uma morte universal do sujeito esse sempre masculino, já que jamais fomos sujeitos, mas sempre objetos do conhecimento, objetos de tudo, talvez essas perguntas universais, do tipo a morte do autor, não caiba para a mulher. Tá? Então, eu acho que essa é uma questão para pensar. Voltando para o que eu falei no começo da aula, certas teorias canônicas não servem para avaliar mulheres negras, indígenas, homens negros, esquimós, lapões, enfim, né? Aqueles que jamais foram sujeitos do conhecimento, mas sempre objetos. Não tem mulher mesmo, as mulheres não fazem, as mulheres estão ali. Não, as mulheres fazem, e fazem há muito tempo, sempre fizeram, mas estão invisibilizadas. E aí outro ponto interessante da aula que me chama a atenção é quando ela traz, então, quem são essas mulheres e como elas estão se organizando neste campo da arte para ir contra esta visão hegemônica de ausência, do fora, né? E para estar nos diferentes espaços aí de produção e de exposição e de culto à arte. Acho que é por aí o que mais me interessou na aula.